Fala galera, Fábrica de Campeões no Ar, que alegria ter você aqui conosco. Obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom receber você aqui e eu espero poder contribuir com você. Lembrando que esse quadro está aqui, ele foi pintado pelos meus filhos, para sempre trazer à memória que a família é a base de tudo. Não se esqueça disso. O nosso objetivo aqui é te inspirar, te motivar, contribuir com a sua jornada, com a sua carreira no empreendedorismo e fabricar campeões. Nós queremos fabricar você para que você possa viver a sua melhor história, a sua melhor versão. E para contribuir com o nosso bate-papo de hoje, estou recebendo meu amigo Thiago Menezes. Seja bem-vindo, que alegria recebê-lo, cara. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse projeto gigante. E, tá perto de você, que é um ser humano fantástico, que consegue atingir diversas pessoas de forma positiva. Obrigadão, Thiago. Eu e o Thiago temos uma história já, né? Longa. De longas datas. O Thiago está arrebentando aí no empreendedorismo. E eu tenho certeza que vai te inspirar muito. Depois desse vídeo, você vai ser uma outra pessoa. Para a gente começar, Thiago, conta pra gente aí quem é o Thiago. O Thiago é um rapaz de 32 anos, de proprietário de um processo sucessório na família de uma distribuidora, formado em engenharia civil, porém não seguiu essa carreira, foi para o lado do empreendedorismo e está se lançando no mercado digital agora. Uau! É isso aí. E aí, como que você é divinopolitano mesmo? Sou. Na verdade, eu sou nascido em Lagoa da Prata. Lagoa da Prata. Porém, meu pai trabalhava lá, mas minha raiz aqui, vim para cá com um ano e não tenho familiar nenhum lá. Mas toda a família é daqui de Divinópolis. E algo que marcou muito, né? A gente conversando aqui um pouco antes, pessoal, a história do Thiago é a educação, né, Thiago? Exatamente. É um ponto bem importante na minha vida. Foi uma coisa bem cobrada da minha família. Eu gosto de brincar que meu pai me mandou para fora de casa com 15 anos de idade, que já foi me mandando para Belo Horizonte para estudar no colégio, melhor colégio de Minas Gerais, para fazer o ensino médio. Então, com 15 anos de idade, já fui morar sozinho. E disso, qual que era a cobrança? Passar na federal. Consegui, passei em 6 federais, fui fazer o FMG, fiz área civil, fiquei 9 anos em Belo Horizonte, aí voltei. E é legal aqui, pessoal, que todos os nossos entrevistados, a gente tem chegado no mesmo ponto. Como que os pais dão destino, como que é importante o posicionamento dos pais quanto à história dos filhos, né? Porque muitas das vezes o pai dá um direcionamento na cabeça ali do adolescente, do jovem, não faz tanto sentido. Mas está sendo ali ativado um destino, né, cara? Alguma história vai ser contada e a gente precisa validar isso também, né? Qual que é a importância aí do seu pai na sua história, na sua trajetória? Então, primeiro essa questão da educação foi crucial na história do meu pai, né? Foi importante para ele e quis passar isso para mim. Outra situação que eu acho bem legal, e até voltado um pouco no empreendedorismo, foi a cobrança. Uma cobrança positiva de querer entregar resultado. Então, filho, vai, você é capaz e só traz o resultado. Sempre dando um apoio bem legal. Então, com essa cobrança, eu fui mesmo jovem, com toda insegurança, e eu consegui entregar o que ele queria naquela época e tudo isso me fez ser o ser humano que eu sou hoje, de conseguir enfrentar e empreender tão cedo. E quando que dá esse momento que você vai trabalhar com ele? Cara, não foi fácil, porque eu fiquei 9 anos em Belo Horizonte, morando sozinho, e acostumado com uma rotina, né? Uma rotina totalmente diferente. Até durante esse período de faculdade, eu fui morar na Inglaterra, fiquei 6 meses na Inglaterra, aprendendo inglês e tal. Outros episódios, Thiago, meu pai conversando comigo, né? Thiago, você vai para a Inglaterra, vai morar 6 meses lá. A única coisa que eu quero é o diploma, o certificado que você vai falar inglês. Cheguei com o certificado. E quando eu voltei para trabalhar com ele, fácil não foi. Uma empresa que já tinha 20 anos de mercado, vários colaboradores lá de 18, 16 anos de casa, chegou um moleque aí de 24 para trabalhar. Meu pai, cara, até nessa época, ele me deu muito apoio. Me escutava, queria me dar espaço, porque ele estava louco querendo aposentar. Difícil foi ganhar a confiança dos outros colaboradores e ganhar meu espaço na empresa. Entendi. Porque os colaboradores já tinham uma estrutura ali já com o seu pai, de 18 para 20 anos trabalhando junto. Isso. Aí chega você com uma roupagem diferente, uma comunicação diferente. Novo. E qual foi a ferramenta que você utilizou para ganhar a confiança da equipe, do time? Teve algumas coisas legais que sempre me perguntam, né? Como é que foi? Porque num curto espaço de tempo,
o pessoal já estava gostando da minha vinda de Belo Horizonte para Divinópolis. Foram 2 pontos. Primeiro, crescimento da empresa para o lado do atacado, que foi desenvolvimento de mais importação com força comercial. Que eu corria atrás de representante, eu visitava o cliente, e isso foi trazendo mais faturamento para a empresa, comissão para os vendedores. Então, o pessoal, o Thiago veio melhorar as coisas para a gente. E outro ponto também bem legal foi quando teve a criação do e-commerce, isso em 2018. Foi um episódio bem interessante. Estava eu lá, sem muito espaço na empresa, abri o computador, falei, deixa eu ver esse negócio de e-commerce aqui. Todo mundo está falando, tudo que é palestra, e-commerce, e-commerce. Então, procurei sobre o meu produto na internet. E identifiquei que o futuro não era para a gente o www, a loja própria. O que a gente fez? O que eu vi? Mercado Livre. Marketplace. Naquela época só tinha Mercado Livre, praticamente, né? Hoje são diversos. Mas, estou lá tentando estudar, quebrando a cabeça e tal, começando a cadastrar os primeiros produtos. E meu pai, Thiago, o que você está fazendo? Pai, estou cadastrando nossos produtos no Mercado Livre. Meu pai, nossa, cara, eu não esqueço. Thiago, para de perder seu tempo. Quem vai comprar mangueira na internet? Cara, hoje o nosso e-commerce é 3 vezes o faturamento da loja varejo. Uau. Meu pai até abaixa a cabeça, aquela época estava certo. E é interessante aqui, né, até para ser pedagógico aqui com o pessoal, a gente vê que o Thiago, ele conquistou a confiança do time. Sim. Isso é importante. Para você que é gestor, que é líder de time, conquistou. E o Thiago sempre foi um cara de fácil lida mesmo, engraçado, divertido com o time. Conquistou o time, fez o time ganhar mais dinheiro. Sim. Né? Traz o time para perto, para junto. Porque a motivação, a gente motiva a pessoa também com palavras, mas o resultado dos frutos o nível de motivação é bem maior, né? Então ele botou dinheiro no bolso da equipe. E aí veio a questão, a dificuldade com o pai dele, e ele não parou. Essa convicção que ela é importante. Porque é o mesmo pai que motivou ele a estudar, sim, é o mesmo pai que destravou ele, que desbloqueou, que deu destino, e agora vem com uma resistência, falando que ele está perdendo tempo. E aí você ficou convicto, né? De onde veio essa convicção? Você acreditava muito no que você estava fazendo, Thiago? Demais, porque, eu vi os resultados de outros anúncios no Mercado Livre, hoje todo mundo conhece um pouco de e-commerce, né? Você vê outros anúncios lá com diversas vendas, cheio de produtos anunciados. Cara, a gente tinha uma loja antiga, tinha condição, comprava bem, tinha poder de compra com os fornecedores. Vamos anunciar também, temos estrutura. E aí, cara, em questão de mês já foi decolando. As primeiras vendas foi até engraçado, porque ninguém queria me ajudar. Eu tinha que aprender logística, o Correios não levava, como é que emitia etiqueta. Foi bem interessante. Mas uma questão esse ponto que você está tocando sobre liderança, o exemplo arrasta. Quando eu cheguei na empresa, eu percebi que estava todo mundo numa comodidade, porque meu pai queria comodidade. Meu pai não queria sair da zona de conforto, já com seus 60, 65 anos. Eu cheguei com uma nova energia. E no primeiro momento, a repulsão. Só que a partir do momento que eu fui entregando resultado, e o resultado foi sendo benéfico para a equipe, todo mundo começou o quê? A gastar energia, mudar o posicionamento comercial, parar de ser passivo e ir para cima do cliente. E foi um crescimento exponencial na empresa. E no mundo de fake news, quem tem resultados realmente influencia, né? E é interessante também que eu vejo aqui um outro ponto nessa fabricação de campeões, é entender o ponto certo de inovar. Uhum. Ele chega numa estrutura que já estava funcionando, sim, você já tinha um padrão de vida, estava tudo certo. Tudo certo. E aí, porque muita gente inovou na internet, né? Depois da pandemia. Você veio antes da pandemia, né? Pelo que você está falando. Da pandemia. E o que levou você falou que viu muitas pessoas falando sobre isso, né? Uhum. E aí isso abriu a sua mentalidade para você inovar no negócio do seu pai ali. Certo. Né? E é tão interessante, quando a gente pensa fora da caixa, a gente colhe resultados diferentes. Olha. Isso é importante, cara. Sim, uma das coisas que eu sempre tive presente foi palestra, eventos de empreendedorismo, se conectar com pessoas que querem prosperar, isso é fundamental. Então, procura se envolver, procura escutar. Às vezes a gente fala demais, né, André? Então, assim, procura escutar de quem quer fazer as coisas acontecerem, de fazer o bem. E uma hora aquilo ali vai encaixar na sua vida.
que seja o e-commerce um dia, que seja gestão, parte comercial. Hoje a gente indo já mais para o mercado digital, para o marketing digital, então é isso. E aí teve todo um processo, né? Certo. Porque aí você chega ali para trabalhar junto com o pai, depois desse processo de faculdade federal Certo. E tal, que foi, né, algo que acredito que de muita alegria para vocês, né? Ainda mais passar em 6 faculdades. Foi legal. Aí chegou aqui, vai trabalhar numa empresa local, desenvolve, leva a empresa para a internet, né? Começa a ter resultados pequenos, ganha confiança do time. Sim. E como que foi o restante desse processo? Cara, o e-commerce é um episódio interessante, é relevante para nós, mas a empresa teve o seu boom, o seu crescimento, de fato, foi a partir das importações, que é uma história bem interessante também. Por quê? A partir de uma conexão que meu irmão tinha, de faculdade, a menina foi morar na China por causa do marido, em uma festa de 10 anos de formado, minha irmã é dentista, e falou, eu estou trabalhando com importação. Meu irmão já sabia da história dos produtos que a gente trabalhava, né, na empresa. Falou para meu pai, vamos trabalhar com ela para ela importar para a gente. Mexeu, aconteceu, isso eu tinha, quando eu estava no ensino médio ainda, eu tinha 17 anos. E fizemos as primeiras importações. Com isso, meu pai ficou 8 anos importando através de intermediários. Foi legal? Foi, quem aprendeu, aconteceu. Só que eu vejo, aí, quando eu voltei, e falei, pai, eu quero investir bastante no atacado. Meu pai falou, pô, se você quer atacado, se você quer fazer isso aqui de uma distribuidora, você tem que investir na importação. Com isso, André, a gente tinha um intermediário. Pô, eu quero ir para a China. Já tinha morado na Inglaterra, já tinha viajado para vários lugares, pô, eu quero ir conhecer a China. Sempre tinha uma desculpa, uma trava. Com isso, fui buscar outros caminhos, porque não tinha como. Toda vez que chegava material aqui, era problema. Chegava em segurança, já estava com um container lá na rua, queria abrir o container igual uma caixinha de surpresa. O que tem aqui dentro? Tá cheio de tijolo? Tá cheio de tijolo? Será que meu produto mesmo? O produto é igual, ficava comparando o produto do container que tinha chegado no mês passado com desse mês e tal. E aí, cara, tá errado. Não dá para você crescer, fazer investimentos grandes desse jeito nessa insegurança. Eu próprio comecei a pesquisar outras alternativas. Até, fui até um cara do Sul, conheci uma grande empresa de Belo Horizonte, e nada disso foi viável. Por quê? Eu estava trabalhando com intermediadores. Entendi. Até um dia que um grande amigo meu, que eu sei que hoje é um grande amigo, mas na época não era tão amigo, próximo, eu fui desabafar com ele. E aconteceu, cara, ele viu minha dor, e falou, Thiago, você tem que fazer assim. Não é com intermediador, você tem que ir direto. E aí ele me apresentou uma chinesa, e, pô, no mês seguinte eu estava na China com ela, visitei fornecedor, e a partir disso, 2018, foi em 2018, a primeira vez que eu fui à China. Até 2025 agora, a empresa cresceu 16 vezes. Uau! Foi sensacional. Extraordinário. E é interessante a gente perceber na sua personalidade, do seu jeito, você é um cara curioso. Demais. Né? Você é um cara curioso, firme nas suas decisões. Sim. Né? Não se acostuma aí com a zona de conforto. Porque o grande mal de quem quer empreender é chegar na primeira etapa e ficar na zona de conforto. Né? Já tem acesso em algumas coisas, já vai em alguns lugares, já faz algumas viagens. E eu vejo em você aí essa busca, né, cara, essa sede em crescer, em se redescobrir, fazer coisa nova, né? Tanto aí com o e-commerce dentro da empresa do seu pai, agora com a importação né? Resistência, tentando ir no... Quer ir para a China, né? Segurava daqui, segurava dali. Resiliência, né? Eu fico brincando que nada dá certo primeiro. E aí, importação, é o caminho legal, você vê várias empresas crescendo, importando, aumentando margem de lucro, criando marca própria. E aí a gente dando tudo errado. Então, cara, você tem que ter resiliência, achar o caminho certo, estar disposto a escutar, disposto a buscar a informação, que uma hora acha o caminho certo, né? Então, aí você começou a ir para lá e a empresa cresceu 16 vezes. 16 vezes. 16 vezes. Meu pai entregou a empresa para a gente com 8 colaboradores. Quando foi 2019, meu pai quis parar. Falou, eu não quero, não tenho mais interesse em ir para o comércio. Meu pai gosta de construir essas coisas, né? Então, eu não quero ir para o comércio mais, é a empresa de vocês. Minha e dos meus irmãos. Então, passou isso. Meus irmãos quiseram entrar para a operação.
E a partir disso, uma empresa com 8 colaboradores, hoje são mais 60, com algumas vagas em aberto, e, pô, só expandindo. Legal, cara. Uhum. Parabéns aí por toda essa história de superação, de crescimento. E a nossa ideia é que isso inspire você. Que talvez hoje você está no mesmo lugar que o Thiago estava. Uhum. Mais uma vez, né? Olha só, é muito legal, cara, que cada campeão que senta aqui para a gente inspirar outros campeões sempre traz uma roupagem, né? Talvez você está na mesma posição, numa zona de conforto, precisando reinventar, precisando inovar. Meu desejo é que a história do Thiago mexa aí dentro de você, no seu coração, que você saia da zona de conforto hoje e decida reinventar, fazer diferente, inovar no seu setor, porque tem muito espaço para crescer ainda, tem muitas possibilidades, dá para viver muita coisa nova, muita coisa revolucionária. Aí você cresceu a empresa 16%, 16 vezes. 16 vezes, perdão, e ficou expert em importação. Sim, foi uma coisa bem gratificante na minha vida, porque a minha curiosidade, uma coisa que eu sempre também falo para o pessoal, gente, nunca ache que você sabe tudo. Essa é a maior ignorância que existe. Então, cara, sempre procura conversar, procura escutar, sempre acha que aquela pessoa pode te acrescentar alguma coisa. E eu sempre conversando, me conectando com várias pessoas, fiz com que o meu processo de importação seja talvez um dos mais claros que eu conheça e mais redondos. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura na China hoje muito bem feita. A gente tem uma chinesa que é como se fosse uma secretária. E eu domino todas as etapas. Por que você está falando isso, Thiago? Por quê? Hoje, quando você vai procurar alguém para te ajudar com a importação, você vai encontrar uma trading ou algum agente internacional. E esse pessoal, ele não quer te ensinar o processo todo. Ele quer fazer alguma parte do processo para você. Ou seja, vai morder uma parte do seu processo. E nisso, cara, nunca tem ninguém para estender a mão. E meu pai ficou 8 anos querendo aprender, querendo aumentar os investimentos, mas não tinha segurança, não tinha confiança, porque estava tudo muito obscuro. E como as coisas estavam acontecendo muito legal, de forma legal para a gente lá na empresa e tal, amigos começaram a me procurar. Pô, Thiago, você está fazendo aí, estou vendo vocês crescerem, pô, a gente sempre conversa e tal. E eu fui ajudar uma pessoa, ajuda duas, vai conversar com a terceira. E 2 pessoas, cara, que eu ajudei e consegui, estão prosperando na importação. Então, foi bem legal, porque eu vi que o modelo que eu criei de processo da importação com a nossa equipe lá na China também é validado para outros produtos, para outros negócios. E essa questão é tão interessante que o Thiago, no estratégico, ele conhece do tático e do operacional. Sim. Ele quis falar basicamente é isso aí. Porque hoje ele tem domínio em falar sobre toda a estrutura de operação, toda a estrutura tática do negócio, porque ele aprendeu e isso dá para ele aí a autonomia de estar no estratégico e pensar o negócio. O que falta para a maioria dos empreendedores é esse conhecimento, e aí eu concordo com você, sabe, de conhecer todo o processo. O meu negócio hoje mesmo, nós trabalhamos não só com telecom, trabalho com energia, certo. E eu tenho a minha equipe do operacional, tenho minha equipe tática, mas eu conheço o produto, conheço todo o processo, toda a logística, mais que todo mundo aqui dentro. Eu não estou no tático mais, não estou no operacional, mas eu conheço muito do meu produto, sabe? Eu conheço desde a parte sistêmica a entrega ao cliente, e isso faz uma diferença, porque isso te dá autoridade, né? E isso, né? Minha pergunta para o Thiago foi: o que diferenciou você no mercado? Ele disse, olha, o que me diferenciou foi conhecer todo o processo. Então eu domino tudo. E aí eu posso falar e eu posso ensinar, porque ele validou, ele testou, ele sabe o que dá certo, o que dá errado, né? Ele já passou... Errou bastante para chegar nesse nível, né? Teve container nosso que era produto para suportar óleo e estourava. Então, pô, e agora? Aí você começa a achar alternativo. Pô, não serve para óleo, vende para água, porque a água é mais tranquila e tal. Então, assim, a gente vai errar, você tem que estar suscetível ao erro, resiliência. Errou, por que aconteceu o erro? Entender e vai melhorar. Errar para acertar, né? Então... O erro ajuda na validação, né, Thiago? Demais. E tem uma brincadeira que eu escutei semana passada, uma frase que é: primeiro a gente engatinha, depois a gente anda, depois a gente corre. Então, cara, todo mundo tem que começar e vai aprendendo até chegar na excelência de todos os processos. É uma coisa que eu até priorizo bastante na empresa, né?
otimizar toda a parte de gestão. Hoje tem ritual de gestão muito bem feito, dashboards em todos os departamentos, acabamos de aplicar na logística, uma das partes mais complexas. Então, assim, desenvolve gestão, ritual de gestão, processo, indicador, meta, para qualquer tipo de negócio, isso é extremamente eficiente. E é legal, só a gente que eu quero conversar mais com o Thiago sobre essa questão da importação, né, essa autoridade. Mas é interessante, pessoal, que o Thiago, se você for ouvir, né, a jornada do Thiago, ele criou resultados e foi criando processos, né, e tendo a gestão ali e tal. E é interessante que tem pessoas paralisadas com o processo, a gestão, mas não criaram resultados, porque não conhecem o operacional. Certo. E eu conheço muitos empresários assim, Thiago. O cara abre para você o computador, né, ele já tem um mapa criado. Só que ele não validou, ele não testou, não executa, né? E essas duas expectativas precisam se encontrar. Tanto a execução, saber como fazer, como também o processo. E tem gente que executa muito, que é fazedor, é que cara que é o que a gente chama de chão de fábrica ali, né? Mas não tem o processo. E aí se perde também. Agora, quando essas duas expectativas se encontram, você já conhece o processo ali, você já executou, você sabe como funciona, já errou, já validou, mas você tem também um processo fundamentado, né? Você tem ali uma estrutura, um mapa bem feito, bem desenhado, cara, isso aí fortalece muito o seu negócio. Cara, eu me identifico bastante com isso. Sempre que a gente vai lançar um projeto novo, seja na empresa, igual esse, a gente vai falar daqui a pouco sobre a mentoria, cara, a gente projeta, se você fizer muito projeto, planejar demais, você não tira aquilo do papel. Tem uma hora que você fala, cara, vamos executar? Executa. E você vai melhorando o processo. Senta toda semana, faz ritual de gestão, analisa, trata desvios, por que aconteceu isso, onde está a dor, o que está falho, e muito diálogo, e você vai melhorando todo o processo. Mas, executa. Vamos executar. E não abaixa a cabeça. Faz a coisa acontecer, olha para frente e vai cuidando. A hora tem um momento de executar e tem um momento de ter gestão. E o encontro das expectativas é a venda. Né? Porque também tem pessoas, empreendedores aí, pessoas fantásticas, talentosas, que tem tudo desenhado, mas não consegue vender. Né? Tem tudo desenhado e não consegue aplicar, não consegue vender. E para mim o mais importante, né, é a venda. É a venda. Vender. É a alma do negócio. Tem um cara que tem. Não, e eu já tive experiências de sentar com pessoas e, nossa, cara, a minha estrutura é essa, esse é o gráfico, esse é o caminho, e esse processo está criado, isso aqui conversa com aquilo, e está tudo. E aí, você está vendendo? Não. E a execução? Não funciona ainda, mas eu tenho um projeto. O projeto, uma ideia, a gente sabe muito bem que o valor dela é muito pequeno, né? Porque o que vai fazer a diferença realmente é a venda, é você ter um projeto que já funciona, validado. Então, eu quero te motivar a você executar, planejar também, né? Mas executar e criar processos de vendas que você precisa vender. Sobre essa venda tem uma situação interessante. Porque lá atrás, quando eu fui montar o e-commerce, o que meu pai falava? Pô, Thiago, estamos legal aqui, estamos indo para distribuição. Se a gente for abrir um e-commerce, o nosso cliente lojista vai achar ruim. Eu falei, cara, faz sentido. Ele vai achar ruim. Mas, será que dá certo? Por que a gente pode e-commerce? Hoje o atravessador ali é o Mercado Livre, ele faz o papel do lojista. Então, se eu ficasse pensando lá atrás sobre todas essas dores, todas as objeções, e não executasse, não sairia do papel. Nós temos uma distribuidora hoje. Quem fala de força de vendas? Vou montar televendas, ou vou trabalhar com vendedor externo, ou vou trabalhar com representante PJ? É uma dúvida cruel. Como montar essa estratégia de venda? Eu tenho alguns mentores, né, vamos falar assim, que eu sempre converso com eles, estou querendo escutar um pouco sobre a experiência deles. Tá, Thiago, capilaridade. Essa é a palavra, né? Vende. Põe gente no mercado. Quanto mais gente você tiver, lógico, né, com toda a organização possível, você vai vender mais. Então, hoje lá na empresa, representante, eu não trabalho com vendedor externo, mas é representação, PJ em cada estado e televendas interno. Então, assim, cara, tá muito legal. Então, assim, ajuda a cobrar do outro. A capilaridade, ela funciona muito. Nosso negócio também, né, você tem ali eu sou apaixonado por PAP. O cara na rua ali, é lógico que a gestão do PAP é a gestão mais bonita, né, assim, porém, o PAP ele resolve muito, ele funciona muito, porque o PAP é a venda da emoção, sabe? Sim.
cara na emoção ali, ele compra. E venda é emoção, né? Quanto mais emoção você gera, mais resultados você tem. Mas eu acredito muito nisso. Né? Dá para você ter um call center, um site sales, e trabalhar de várias formas, tem que fazer, né? O próximo passo nosso na distribuição é um portal online que o próprio cliente vai entrar no portal e comprar. É como se fosse um e-commerce, né? Uma loja própria para o cliente comprar. E que tem mercado para isso tudo, né? Porque tem cara que não quer responder o WhatsApp mais, tem cara que não quer atender ligação, não quer receber visita. Pô, abre um portal aí que eu vou lá e compro. A nossa carteira aqui mesmo, hoje eu tenho mais, na Vivo que eu falo, né? Eu tenho mais de 15 mil clientes. Uhum. Eu tenho um cliente que ele quer uma conversa do WhatsApp, outro pelo call center, mas tem clientes, cara, que ele quer a visita presencial. Tem cara que gosta. E tem que funcionar. Tem. Né? Tem que funcionar, ué. Tem que conseguir alcançar meu cliente de qualquer forma, de qualquer jeito. Né? Exatamente. Tem, ainda mais os empresários que são mais velhos, ele gosta do olho no olho. Gosta, ali, tomar um né? café, ganhar um presente. Tá junto ali. Um brinde, levar canetinha para ele. Tem que funcionar. Funciona, né? até hoje funciona. O que para mim, o que funciona para mim é o que funciona. Uhum. Eu não acredito muito esses gurus de internet, essas receitas de bolo, de coisas que não foram validadas, né? E toma cuidado aí que está muito cheio de fake news, né? Uhum. O que funciona é o que funciona, cara. Então, quando as pessoas me perguntam, e é interessante isso, Thiago, para a gente partir para conversar um pouquinho sobre a sua mentoria, que tem negócios também, cara, só vai funcionar no PAP. Só. No PAP. Cara, mas eu ouvi fulano de tal falando que o PAP está ultrapassado. Cara, mas funciona para você, tudo certo. Explica para o pessoal de casa o que é PAP. Porta a porta, né? É isso aí. Porta a porta, né? O vendedor, caixeiro, viajante, né? Exatamente. Funciona muito em alguns negócios, funciona muito. Eu tenho amigos, né? Por exemplo, farmácia. Uhum. Farmácias farmacêuticas do Brasil funciona só com PAP. 90%, sei lá, número certo, eu não sei, mas eu acredito que a maior parte da fatia das vendas aí é porta a porta. Você vê os vendedores indo até hoje com a pastinha nos consultórios, dando a amostra para o médico indicar a marca. Os propagandistas. Isso, funciona demais. Funciona. Né? Então você precisa entender também a realidade do seu negócio. Né? E se o seu negócio couber tudo, melhor ainda. Quanto mais canais de vendas você tiver, mais retorno você vai ter. Mas nem todo negócio é igual. E isso é interessante. Eu tenho conversado com alguns amigos, com esse advento da internet, o tanto de guru que tem na internet hoje, né? Tanta gente falando sobre tudo. E muita gente em encontros, em treinamentos, e às vezes você ouve alguém falando algo, como você está ouvindo o Thiago hoje, você fala, poxa, eu vou fazer igual o Thiago fez. Aí não acontece na sua vida, você fica frustrado, porque você não entendeu ainda que a história do Thiago é a história dele, mas você vai pegar gatilhos de inspiração, e pode ser também que talvez tudo que ele fez dê certo também para você, mas não é um processo cartesiano, 1 mais 1 é igual a 2. Não. Né? Pessoas são diferentes, espaço geográfico é diferente, produtos são diferentes, então depende. Para você não se frustrar, e aqui é um conselho do meu coração para o seu coração, tanto aqui no nosso canal, como em qualquer ambiente de treinamento que você for, é importante você ter a maturidade de pegar aquilo que você está ouvindo e aprendendo e colocar no seu negócio. Né? No seu negócio. Eu tenho certeza que você é um cara aí, que busca muito conhecimento, mas nem tudo que você ouviu serve para você. Claro que não. Né? A gente tem que saber filtrar e ter esse discernimento. Esse discernimento é importante e ficar feliz com a sua porção. Cada um com a sua porção. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. A insatisfação ela precisa existir, mas a gratidão também precisa existir. Gratos, mas insatisfeitos. E grato com a sua porção, com a sua história. Porque fazendo assim, a chance de você produzir riqueza, você realizações, ela vai aumentar, com certeza. Um ponto legal aí para a gente estar falando um pouco sobre empreendedorismo e tal. Uma das coisas que eu acho que te ajudou bastante no crescimento da empresa, que eu acho que até eu já fiz um curso de negociação nos Estados Unidos, em Ohio, sou pós-graduado, e sempre falaram muito bem disso, que não é muito ensinado isso hoje, que é foca no seu fornecedor. Porque, por exemplo, o pessoal está falando do porta a porta. Eu não espero meu fornecedor vir na minha porta. Eu conheço todos os meus fornecedores. Eu vou na empresa deles.
Eu quero conhecer a fábrica dele, eu quero saber o produto que sai da máquina dele. Porque não adianta o cara me trazer um catálogo e amostra. Então, assim, às vezes muitas das pessoas, mas um fornecedor não quer receber. Cara, escuta. Ele vai quem que mais me ensinou é o fornecedor. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é muito importante, compras, principalmente no comércio, claro, que, além da negociação, tem relacionamento. Tem hora que você vai precisar de um prazo diferente, tem hora que você vai precisar de modificar o produto, tem hora que aquele produto que ele está te vendendo ali não é o que você precisa, ele vai ter que. É o outro que ele não te ofereceu. Então, assim, foca no seu fornecedor e tenha relacionamento com ele. Eu fiz isso no Brasil e hoje eu faço na China. Uau, olha só. Isso é um gatilho, hein? Isso é interessante. É uma ferramenta network, relacionamento Network. abre portas, né? Abre portas, muda o game. O game fica diferente. Quando Sim. você é um cara bom de mesa. E é interessante que para ter qualidade de mesa, né? Se em mesas, você precisa aprender a servir. E quem não serve, não serve. Começa daí. Porque é um cara que é maior que você. Certo. Já está, né, com muito mais experiência. Se você não tiver disposto a servir, ele não vai te receber. Começa por aí. Né? Então você tem que estar disposto a servir. Tem que tem que ser interessante antes de ser interesseiro, né? São frases prontas aí, mas é uma realidade. Né? Mas, cara, quando você está disposto a servir, as portas se abrem, sabe? Os assentos nas mesas, eles aparecem. Porque o cara que já está com uma história, está lá em cima, todo mundo está perto do cara para pegar algo, para sugar algo, né? Quando você decide servir, quando você decide estar perto daquela pessoa ali para, de certa forma, ajudá-lo, isso aí muda o game. E o que o Thiago falou aqui também, foca no fornecedor, né? Cara, acho que é um bom ponto. Relacionamento com o fornecedor. Já levou muito presente para o fornecedor? Já? Demais. Até da China eu já trouxe um vinho, o cara me pediu, falou, tem um vinho lá, não sei o que, na China, traz para mim, trouxe. E é um cara que não vai esquecer do seu. Não vai. É um relacionamento para a vida, né? Exatamente. O cara, sempre quando tem uma oportunidade, vai te ligar. Eu tava na feira lá na Feicom, São Paulo esses dias. Aí você encontra com outro. Né? Então você encontra com o pessoal, você troca figurinha, você fica sabendo dos bastidores de mercado, qual empresa está crescendo, qual empresa está fazendo investimento, qual empresa está quebrando. Porque é bom você estar entendendo o que está acontecendo. Então, cara, fundamental. Fundamental. Paga um almoço para alguém, senta, troca uma ideia. Você acaba escutando sobre o seu concorrente, que é uma baita informação de mercado. É natural, né? É benchmark. Muito legal. Vamos falar da sua mentoria? Pô. Vamos lá. E aí, Thiago, chegou na empresa familiar, vamos recapitular aqui. Empresa familiar, e-commerce, ganhou a liderança da empresa, ganhou a confiança dos colaboradores, começou a vender. Capilaridade de venda. Capilaridade de vendas. Foi lá para a China para entender como funcionava o negócio. Certo. Venceu objeções. E aí ele entendeu algo. Eu preciso compartilhar o que deu certo para mim. É isso, Thiago? Foi. Primeiro case que eu ajudei, isso não tinha mentoria ainda, eu gosto de contar essas situações. Era um cara que eu tinha uma troca com ele sobre de e-commerce. Talvez um dos maiores e-commerce da cidade, o cara tem 5 contas no Mercado Livre, e eu sempre estava lá dando as dicas, né, pra gente, a gente estava no mesmo grupo. E um dia ele falou, Thiago, eu preciso importar. Meu produto é importado e tal, e eu fui e ajudei. Cara, o cara não fala inglês, não foi na China, só através da Jenny lá, eu ajudei ela a prospectar os fornecedores de Jenny. A Jenny é a nossa secretária lá. Fala que é o anjo. A Jenny. E aí, conseguiu, já importou 8 containers. Sem falar inglês, só através de tradutor e tal. Foi bem legal. Então, assim, case validado. O segundo caso foi bem interessante. Aquele amigo meu que me estendeu a mão há um tempo atrás, indicou para uma pessoa, a Jenny, que ele acabou indicando para outra pessoa. Então, esse cara chegou na Jenny. E por dificuldade de comunicação, esse cara também não falava inglês muito bem, a Jenny virou para mim, Thiago, deixa eu te colocar no grupo aqui. Foi o que aconteceu, Jenny? Eu estou perdendo um cliente, ele é brasileiro, e eu gostaria que você me ajudasse até o cliente virar, né? Claro. E aí, claro, você sempre me pede mais cliente e tal. Eu fui, comecei a conversar com ele, cara de Belo Horizonte. Tô sempre em BH, então, o dia que eu estiver aí, a gente toma um café. Fui lá, sentei na mesa do escritório deles, era o pai e o filho que queria começar o negócio. Eu desenhei todo o processo de importação para ele. Aí, André, acabou tudo, você entendeu? Tal, nossa, você entende demais, foi bom, foi bem legal e tal. O filho virou para mim, você vai para a China comigo.
Falou, Caio, não vou não, cara. Seu negócio é totalmente diferente do meu, não vou conseguir aproveitar nada pra mim. E ir pra China não é fácil, não, pô. Toda vez que eu vou, eu emagreço 5 quilos, cara. Porque a comida é difícil. Eu não sou fresco com comida. Eu imagino. E aí ele falou, você vai. Falei, Caio, eu não vou, cara. Não dá. Não dá. É 15 dias. E não, você vai. Põe preço. Falei, pô, cara, assim não, velho. As coisas funcionam assim, Aí não. tocou o coração. Ele, não, vai embora, pensa no valor lá, põe preço que você vai comigo. Eu fui, tá, converso com um, converso com outro. Eu tinha dois caminhos. Eu tentava pegar um preço absurdo e poderia dar errado. Ou eu cobrava um valor justo e era um novo business. Um mentor. E aí eu cobrei um valor justo, a gente foi. Foi super legal a viagem com ele. Validou, ele já trouxe, tá vendendo. Gigante, 3 containers já. Tá super feliz, já quer ir para outros produtos. Então, e a partir disso veio aquela situação. Pô, foi legal. Foi legal transformar. Foi legal, pô, vender produto é bom. Vender mangueira é bom. Mas eu poder vender algo que muda a vida das pessoas, isso foi grandioso para mim. E aí, cara, isso entra em missão. Fábrica de Campeões é uma missão, tá? Você mesmo falou para mim, cara, você tá com recém-nascido lá, né, e tal. Tô cumprindo a missão e eu prospero fazendo isso, cara. Sempre que eu entrego, eu prospero. E algo que você falou aí, que me chamou muita atenção. Uber Delivery. Você foi lá para BH, não cobrou nada para ir lá. Não é nada. Montou todo o processo pro cara. E aí o cara falou, coloca preço. Fiz isso pela Dini. Uau. Por causa de uma aliança que você tem na China. Exatamente. Isso é tão interessante que isso é um negócio que mexe muito comigo, sabe? As pessoas que muitas vezes você vê, né, no mercado, que de certa forma se aproximam, você vê, tipo, né, em várias formas, estão sempre resistentes, segurando algo que poderia ajudar, que poderia beneficiar, né, que poderia dar um desbloqueio, abrir um caminho, né? E aí o Thiago, não precisava disso, mas saiu daqui para ajudar alguém que tem uma aliança lá na China. Eu acredito muito no poder das alianças. Sim, mas foi, total. Muito mesmo no poder das alianças. Por causa de alguém que ele tinha lá na China. Ele saiu para ajudar um cliente que ela ia perder, entregou para ele muito sem cobrar nada, e o cara falou o quê? Coloca preço. E daí surgiu a mentoria. Foi. Cara, você pensa a história que eu contei. Meu pai ficou 8 anos na mão de um atravessador. Meu pai tentou conversar com uma pessoa, conversar com outros, conversar com quem já importava. Só que eu acho que até a geração antiga, cara, não era de compartilhar. Então, meu pai não teve a facilidade de achar alguém que desse o caminho certo. E aconteceu comigo. Consegui. E até foi engraçado, porque o dia que eu falei para o meu pai que eu estava indo para a China, a figura do meu pai é sempre presente, né? Meu pai, tô indo pra China com um cara, ele importa, pô, Thiago, o negócio tá dando certo, o negócio tá prosperando, tá certo isso? Ele falou uma boa, questionando assim. Falou, pai, imagina se aquele amigo meu que ajudou tivesse pensado igual você tá pensando agora. Ponto. Então, assim, o que eu vejo no mercado aqui hoje de importação? Tá cheio de gente falando de importação. Pô, Ricardo Eletro, né? Ricardo Nunes, Pablo Marçal. Legal, o pessoal tá levando para a China. Primeiro, o Canton Fair não é para todos. Todo mundo tá falando de Canton Fair. Você ir para uma feira, você vai em feira em São Paulo, você sai de lá com o negócio feito? Não. Não, é só. Você conhece alguma coisa, faz você não. É raso, é superficial. Mais uma vez, volta naquilo que eu falei de fornecedor. Você tem que conhecer seu fornecedor, o produto que sai da máquina dele, o chão da fábrica dele é limpo, qual é a estrutura que ele tem. Então, é isso que você tem que saber. E quando você vai procurar na internet todo esse pessoal, não tem ninguém de fato querendo ensinar. O que o pessoal quer? Mais uma vez, que eu comentei, quer morder a parte da importação. Todo mundo quer, eu acho esse produto para você. Tanto que muita gente, que depois que eu comecei a postar sobre mentoria, pô, Thiago, acha esse produto um fornecedor lá? Você já tem contato desse fornecedor? Desse tipo de produto? Pô, cara, não é isso. Não é isso. Eu vou te ensinar a achar fornecedor na China. Você vai ter os seus relacionamentos. Você vai achar os seus fornecedores, que amanhã outro cara do mesmo produto, ele vai achar os fornecedores dele. É um processo totalmente transparente. Hoje eu tenho algumas situações diferenciadas, que é, por exemplo, você acha fornecedor do seu concorrente. Você quer montar uma distribuidora, você precisa importar algum produto, eu consigo achar o fornecedor dele.
Então, e isso dá com que você consiga achar produtos mais bem validados lá, já validados, já que não vai te dar dor de cabeça, E né? até na sua mentoria, você está sempre entregando mais do que é pedido, né, cara? Claro. Vou ver aí, vou ver É que como fundamental. uma marca na sua carreira profissional. Esses dois, o Bruno e o Caio, né? Que estavam. São os cases antes da mentoria. Eu coloquei eles na mentoria. Pô, cara, compartilha um pouco agora de você, o que vocês puderam aprender. Compartilha com a galera que está entrando e tudo. Eles estão lá. Aí o Bruno, que é um cara de e-commerce, já começou a compartilhar sobre e-commerce. Então, o que eu mais quero durante essa mentoria é transparência. Porque você vê o pessoal vender uma coisa que depois de um ano a pessoa vai ficar dependente da outra. Então, assim, quando eu vendo o programa, a mentoria é 12 meses. Passa todo o processo, desde preparação da empresa, prospecção de fornecedor. Se a pessoa quiser ir da China, com suporte da Jenny lá nas visitas. Se a pessoa não quiser ir, tudo bem. Mas eu faço um esforço gigante do pessoal ir. Para quebrar barreira, que a China não é tão longe assim. Conhecer o fornecedor, que o chinês é fantástico. O chinês é um ser humano muito mais bem educado, disciplinado. Sabe aqueles problemas de qualidade? O produto chinês. Que é erro de validação. Porque uma trade, um agente, na hora de procurar o produto lá na China, ele entende do produto do cliente? Não. Não. Está sendo só uma ponte? Está sendo só uma ponte. E aí, só quer pedir desconto, só quer pedir desconto. Só pensa no lucro ali também. Exatamente. Então, começam os erros de validação. Tanto depois que eu comecei a visitar fornecedor, eu nem confiro mais o produto chegando. Eu sei qual produto vai chegar. Na verdade, eu nem sei que dia vai chegar um container mais, tá chegando. Agora, A coisa flui natural. Ficou grande o negócio, né? Não, grande e essa certeza do produto que vai vir, que eu não vou ter nenhuma surpresinha. E você conhece o fornecedor. Conheço o fornecedor. E aí, na sua mentoria, o que a pessoa vai encontrar, Tiago? Vamos falar sobre isso. Então, eu falo que eu tenho 2 pilares muito fortes. Transparência. Se a pessoa tiver, eu tenho um agente já que eu conheço e quer trabalhar com ele, tudo bem. Eu vou indicar os que eu tenho confiança, mas ela vai ter transparência em todos os processos. E eu não vejo ninguém oferecendo isso. E o segundo, essa estrutura que a gente tem lá na China, com Jenny, a empresa que ela tem, a qualidade do serviço dela, de ajudar a monitorar e validar os fornecedores com produtos. Container vai se carregar lá no fornecedor. Por acaso tem um erro no endereço. Vai ligar para você aqui no Brasil? Pô, cara, não liga para ela lá, ela resolve lá. Você já tem uma base. Ela é uma secretária fora do comum. Então, assim, isso é o diferencial. E como que funciona? São aulas online, vai ter presencial? Boa pergunta. Primeiro que é um programa de 12 meses, passando por todos os pilares. Então, assim, eu não vou conversar só de importação com a pessoa. Eu quero conversar de gestão, quero conversar de vendas, eu quero preparar a empresa da pessoa para importar. Porque não estralou o dedo, entrou na mentoria e importou. E nisso, então, hoje vão ter alguns encontros individuais, eu com a pessoa e com a minha equipe. Vão ter hot seats quinzenais, ou seja, encontros online em grupo, de 15 dias. Então você vai estar dentro de um grupo de empresários que estão passando pelas mesmas dores que você. Então, no encontro online, um vai compartilhar um momento, estou tendo problema com radar. Outro, eu tive um problema com frete internacional. Hoje eu respondi uma pergunta no grupo sobre uma cotação de frete, porque ele estava com os valores muito, muito altos e queria outros contatos, expliquei lá tudo certinho. Então você começa a entender a escutativa. Você entende a dor do outro, que talvez você não está naquele momento, mas você ainda vai chegar. Quando você chegar naquele momento, você já está muito mais preparado. É a curiosidade, deixa eu entender as outras coisas. Então, vai ter os encontros individuais, encontros em grupos. Eu vou entregar uma planilha de fornecedores dos CNPJs que a pessoa me passar, ou seja, já tem 5, 6 CNPJs de concorrente. Eu passo uma planilha com os fornecedores desses CNPJs lá na China. Vai ter uma aula de negociação com o chinês comigo. Além disso. O chinês já está bem preparado para negociar, né, cara? O mundo todo comprando dele. O mundo todo. E o chinês gosta de brasileiro. Porque o Brasil é um mercado muito grande. É um país grande, de mercado consumidor. Então, o chinês quer o mercado brasileiro. Então, se você encontrar um fornecedor que ainda não vende para o Brasil, foda. Dá um exemplo. Negociação de prazo. O que é o normal? 20% para produzir, do valor da mercadoria, 80% para embarcar. Embarcou a mercadoria,
60 dias depois, está aqui, você paga os impostos. Então, 20%, 60 dias de produção, 80% da mercadoria embarca. Eu fui lá, conversei, contei uma história, eu sou novo, sem mentira, ser transparente. Não adianta prometer 50 containers se eu não tiver essa capacidade. E aí, fui falar, sou novo, meu pai passou empresa, eu preciso de um parceiro aqui na China. Quero ganhar mercado, quero fazer a empresa crescer. E abriu para eu quero esses preços aqui que eu preciso. Cara, tudo bem. Ele foi me virou para mim, primeira vez que eu conversando com ele. Qual prazo de pagamento você quer? Eu falei, pô, o cara tá me perguntando qual prazo de pagamento que eu quero. Eu lá com meus 26 anos. Qual prazo de pagamento que eu quero? Não é normal 20% antecipado, 80% para embarcar? Isso não é o trivial, não? Eu quero 60 dias depois do embarque. Conversaram lá entre eles, o dono da FAP não falava inglês, a vendedora falava e a Dina do meu lado. Eu quero 60 dias. Elas conversaram entre eles. Tudo bem, Thiago. Respirei fundo, até arrepio de lembrar. Saí de lá, aí digo, Thiago, eu nunca vi ninguém conseguir 60 dias. Transparência, né? Pô, joguei transparente, pedi. Pô, fui lá, o cara viu que sou eu, joguei transparente, sentiu confiança em mim. E é isso, qualquer um pode. A trade vai conseguir isso para você? Não consegue. Não consegue. Olha só o nível da mentoria que o Thiago está oferecendo para você. É outro patamar. É outro nível, outro patamar. Para você entrar nesse mercado de importação. É bem legal. Você vai mexer com alguém que já é pancada já no mercado, né? Que já, então, assim... História e produtividade. Então, encontros individuais, encontros em grupo quinzenais online, planilha de fornecedores, aula de negociação com os chineses, o suporte dos chineses lá, a Jenny, a equipe dela, a equipe da China lá, para visitar fornecedores. Se você for, já está tudo incluso o suporte deles lá. É só comprar passagem e reservar o hotel, né? Mas suporte no WhatsApp, diariamente, qualquer horário que manda lá, estou com uma equipezinha bem legal, o pessoal já preparado. Mais o suporte no WeChat, que é o aplicativo de lá. Lá na China não tem WhatsApp, para quem não sabe, é só o WeChat que se usa, que é bem similar ao WhatsApp. Então, a equipe de lá também, se precisar de alguma dúvida lá. Eu estou oferecendo um registro de marca lá na China. Tem um episódio legal nisso aí, André. E o maior concorrente do Brasil, 40 anos de mercado, o cara lá de Ribeirão Preto. A marca dele é um nome mais internacional, em inglês. Perdeu o registro na China. 40 anos de mercado. Ou seja, ele não pode produzir na China mais. Porque o governo chinês vai fiscalizar, ele sabe onde esse produto vai ser vendido. Alguém registrou lá, pode ter sido de má fé? Pode. Mas pode ter sido alguém de outro país que tem a mesma marca e registrou. Ele não pode importar a marca dele mais. Tem 40 anos mais. Cara, então já registra, não, é um processo muito mais rápido que no Brasil. Aqui no Brasil, mesma linha de marcas e patentes. Mesma linha, só que no Brasil acho que demora 1 ano e meio. Lá acho que com 2, 3 semanas sai, rapidaço. Então, e dura quanto tempo o registro lá? Eu acho que são, se não me engano, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, assim, é um diferencial, tá vendo? Know-how, vi o que acontecer. Então, levar isso pro pessoal. Então, é isso. As entregas. Quem fizer a mentoria com o Thiago vai estar assim, olha, um grande diferencial no mercado. Você que faz sentido para você. Tá? Nós vamos colocar aqui agora o Instagram do Thiago. É só você entrar lá e procurar para chamá-lo, né? Chamar a equipe dele para você entender mais sobre isso. E vale a pena. Produto validado, um processo validado, todo esse conhecimento, né? Toda essa estrutura, toda essa experiência, cicatrizes, né? O empreendedor que a gente ama, que a gente gosta, esse empreendedor que tem cicatriz, que já suou, que já feriu, já machucou, mas está vivo, está de pé, está aí com história para contar, né? E ainda consigo dormir à noite. Muito bom, então é só você procurar chamar o Thiago aí. É um ponto que é legal que o pessoal sempre pergunta sobre a mentoria. Pô, Thiago, o que vale a pena importar? Esse produto importa? Dá para trazer da China? Cara, tem alguém importando esse produto? Você conhece alguém que traz esse produto da China? Ele é made in China? Se está validado, você consegue trazer. Ah, Thiago, ninguém está trazendo. Então, peraí, calma. Deve ter algum motivo. Está cheio de gente com anos de mercado desse determinado segmento. Se ele não traz, deve ter um determinado motivo. Então, se alguém está trazendo, é viável. Essa experiência, né, que a gente popularmente chama de maldade do mercado, faz toda a diferença. Exato.
Tiagão, para a gente finalizando aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência Pô. de inspiração, de ânimo, de motivação, para quem está na zona de conforto, para quem está com medo, para quem quer recomeçar, que é importante também, que existem pessoas que estão precisando de recomeçar, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para eles. Pô, difícil, hein? Mas vamos lá, tem uma frase que eu sempre me inspiro nela, que é do Steve Jobs, que é Stay hungry, stay foolish. Seja faminto, seja tolo. O que isso quer dizer? Cara, curiosidade, tenha energia e faça as coisas acontecer. Seja tolo. Por quê? Cara, seja capaz de escutar. Volta na curiosidade de novo. Seja capaz de entender que tem alguém que pode ensinar alguma coisa. Então, é isso. Então, sempre corre atrás, sempre não acho que você é o sabichão. Estou com essa mentoria de importação, mas eu tenho certeza que tem gente que entende muito mais de importação que eu. E a gente aprende todo dia um pouco, né? Olha aí, tenha fome e esteja disposto a aprender sempre. Exatamente. Tiagão, obrigado, cara. Prazer, sucesso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Você que gostou aqui do nosso Fábrica de Campeões, desse bate-papo, compartilhe esse vídeo, envie aí pelo menos para 10 pessoas. Muito obrigado pelo carinho, tamo junto. Deus te abençoe, viu? Beijão no coração. Até mais.